A paz do Messias chamado Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui mais uma vez, nesta noite, para trazer a palavra do Senhor nosso Deus para todos vocês, porque quero falar desses assuntos sobre o dízimo, porque muitos estão fechando as suas mãos para não dizimar e nem ofertar na casa do Senhor, nosso Deus. Porque no livro de Gênesis, capítulo 14, do versículo 20, ele diz que Abraão, ele deu o dízimo. Ele deu o dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém. Ele diz que seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí, Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta da guerra. Deus o abençoou, o protegeu e o livrou. E ele deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que tinha trazido da batalha. E em mesmo livro de Gênesis, capítulo 28 e o versículo 22, ele fala que Jacó, ele também deu a 10ª parte, o dízimo, a Deus. E Deus o abençoou. Deus foi com Jacó, o livrou e o protegeu na sua jornada. Também Deus livrou e protegeu Abraão na sua jornada. Também Deus livrou e protegeu Jacó na sua jornada. E ele devolveu a Deus a 10ª parte, o dízimo. E também Jesus estava sentado na corregedoria, no templo. E a pobre viúva também deu 2 moedas de pouco valor, mas foi aceita. Jesus disse: vejam, esta mulher deu muito mais do que os outros, porque os outros davam do que sobrava, mas ela não. Deu o que tinha, o pouco que tinha, mas ela deu, ela obedeceu. E também nunca se esqueçam que Jesus, ele disse que não veio para abrogar a lei de Moisés e nem os profetas, ele veio cumprir. Todo o dízimo está na lei. Então Jesus não quebrou a lei, nem quebrou e nem mudou nada. Porque se ele tivesse quebrado ou mudado a lei de Moisés, o povo não dava mais dízimo e nem oferta para o Senhor, nosso Deus. É dele, a lei é de Deus, o mandamento é de Deus. E também, no livro de Mateus, capítulo 27, Jesus também, ele paga o imposto. Ele paga imposto. Vou ler para que vocês vejam.
Mateus, capítulo 17, versículo 25 e o 27. Mas eu vou ler o versículo 24 e o 25 e 27. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo são os cidadãos do país ou são os estrangeiros? Claro que são os estrangeiros. Claro que são os estrangeiros, respondeu Pedro. Então Simão Pedro respondeu: são os estrangeiros. Respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar imposto. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar na boca dele. Você encontrará uma moeda. Então, vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Jesus, ele não veio mudar, não veio ofender ninguém, ele veio cumprir. Ele deu o exemplo, ele também pagou o dízimo, ele também pagou a oferta. E muitos estão indo na cabeça, nas lábias de muitos que fecharam as mãos para a obra de Deus e querem ser abençoados e querem receber bênção, se negando a ajudar na obra de Deus. E também agora a gente vamos ler no livro de Lucas, capítulo 8, livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Ouçam. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Porém, os 12 discípulos estavam com ele juntos, porque estavam aprendendo com o Mestre. Pois ele disse: aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de espírito. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças eram Maria, chamada Madalena. Maria, chamada Madalena. De quem tinham sido expulsos 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que com os seus
próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Todos naquela época sentiam amor um pelos outros. Todos naquela época respeitavam, amavam e abraçavam uns aos outros. Não eram intrigados, não fechavam a mão para ajudar uns aos outros. Não. Eles se compadeciam por um e pelos outros. Por um e pelos outros eles se compadeciam. Se estava descalço, dava calçado. Se estava com fome, dava comida. Se estava com sede, dava água. Ajudava em tudo. E não faltava nada para eles. Se essas mulheres que ajudavam Jesus com seus recursos, e muitos e muitas nesta época fecham as mãos e querem ser abençoadas e aprovadas. Não são abençoadas e nem aprovadas, porque se negam em ajudar na obra de Deus. E agora a gente vamos ler o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. O povo é abençoado, todos aqueles que ofertam na casa do Senhor nosso Deus, que dizimistam, são abençoados por Deus, são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas fiéis a Deus, o nosso Senhor. Irmãos, então eu peço a vocês que voltem, todos vocês qual fazem essas práticas malignas, em fechar as mãos e não querer ajudar na obra do Senhor nosso Deus. Saiam fora dessas maldições, porque muitos leem a Bíblia e interpretam a Bíblia como querem, como pensam, como acham, porque não querem obedecer. Se o Mestre, ele veio e obedeceu toda a lei e todo o mandamento. E muitos estão tropeçando em um, que é o amor. Se tropeçar em um, tropeçou em todos. Se tropeçou em um, tropeçou em todos. Então, meus irmãos, saiam fora dessas pessoas. Saiam fora enquanto ainda há tempo e voltem a praticar as boas obras. De agora, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém. E até logo.